Excelentíssimo, reverendíssimo Dom Joel, queridos sacerdotes, irmãos aqui presentes, hoje na pessoa do Padre Condé, quero cumprimentar todos os outros irmãos aqui, diáconos aqui presentes, consagrados, consagradas, religiosos, povo de Deus, né? Hoje me foi dada essa incumbência, a providência divina me deu essa incumbência através do Padre Alex, de dirigir umas palavras para o senhor bispo nessa homilia, e para todos nós sacerdotes de uma forma em geral, né? E é com temor e tremor que recebi essa incumbência, né? Ora, nessa missa, meus irmãos, nós nos reunimos para celebrar duas datas na vida de Dom Joel. Primeiro, o seu aniversário natalício, que ocorreu há bem pouco tempo, dia 2 de outubro, dia dos Santos Anjos da Guarda, né? E o 43º aniversário de sua ordenação sacerdotal, em 1984, num 12 de outubro, pelas mãos do saudoso cardeal Dom Eugênio de Araújo Sales. Dom Joel, percorrendo esses 43 anos, né, de ordenação sacerdotal, vemos que o senhor é um homem incansável, consumindo-se na vida acadêmica, ora na vida pastoral, e na maioria das vezes nas duas simultaneamente. Digo isso porque depois ele me dizia, depois da formação em Direito pela UERJ no Rio de Janeiro, os anos do seminário de Filosofia e Teologia, depois o doutorado pela PUC no Rio em Teologia Pastoral, né? Ou seja, inúmeras incumbências administrativas. Literalmente o lema que ele vai escolher mais tarde para o seu episcopado: tudo para todos em favor do Evangelho. Das diversas funções, Dom Joel, que o senhor desempenhou, né, na Arquidiocese do Rio, na CNBB, ou na igreja como uma forma em geral, em tantos trabalhos como pároco, professor, acadêmico, algumas delas imagino que tenham sido muito exigentes, como de coordenador arquidiocesano de pastoral, pároco da Catedral do Rio de Janeiro, e outras de muita honra e distinção, como assessor delegado da Conferência do CELAN de 2007 em Aparecida. No ano seguinte se torna capelão de Sua Santidade, né? E penso ainda depois como secretário executivo da Jornada Mundial da Juventude. Tantos desses trabalhos, né, desempenhados, nós podemos ver a beleza e a grandeza do sacerdócio, como vai se desdobrando em tantos outros trabalhos, se multiplicando através do primeiro dom que é dado e a fecundidade desse ministério. É claro que após o 7 de dezembro de 2016, quando o senhor foi ordenado, né, nomeado bispo auxiliar do Rio de Janeiro, esse sacerdócio vai ser vivido ainda de forma mais plena e mais intensa. Mas agora, falando desse sacerdócio que foi dado a nós desde o dia 9 de março de 2024, ao aceitar o convite do Santo Padre, seu sacerdócio agora é vivido como doação a nós. Somos privilegiados pelo dom da sua vida e do seu sacerdócio. Filialmente dizemos isso, né? Todas essas citações biográficas, meus irmãos, se fazem aqui necessárias para agradecermos a fecundidade desse dom maravilhoso do sacerdócio, como eu acabei de dizer, que vai se desdobrando na vida de tantas pessoas. O sacerdócio é um dom que se baseia fundamentalmente no amor a Jesus Cristo, um chamado à entrega total e ao serviço da igreja. É realmente um amor que vai muito além dos afetos. É um amor literalmente esponsal. Por isso, ser sacerdote não é apenas um ofício, mas uma vocação que une a vida pessoal à missão, em que devemos ser ao mesmo tempo homens de Deus e também totalmente humanos. Eu recordo, Dom Joel, com viva memória, as palavras do Papa Bento XVI, no ano de 2010, na praça, naquela vigília de encerramento do ano sacerdotal, na Praça de São Pedro. Nós éramos ali mais ou menos 15 mil padres,
e milhares espalhados pelo mundo inteiro, né? Naquela ocasião, o padre José Eduardo, um sacerdote amigo da diocese de Osasco, aqui no Brasil, né? Cada sacerdote dos escolhidos lá tinham feito perguntas para o Santo Padre. E o padre Eduardo perguntava para o Santo Padre, né, como viver o sacerdócio em dias tão exigentes. Como viver, ser pároco, ser padre em uma época tão exigente da história. E o Santo Padre, com aquela delicadeza que lhe era própria, respondia primeiro agradecendo a cada um dos sacerdotes, né, pela doação, pelo sim generoso, né, os sacerdotes do mundo inteiro. O Santo Padre lembrava, ele dizia muito obrigado a todos. Mas ele dizia algumas palavras que eu quero recordar aqui nessa festa de 43 anos de sacerdócio de Dom Joel. Ele dizia assim, abram aspas, é importante que os fiéis possam ver que este sacerdote não faz apenas um job, ou horas de trabalho, e depois está livre e vive só para si mesmo. Mas é um homem apaixonado por Cristo, que traz em si o fogo do amor de Cristo. Se os fiéis veem que ele está cheio da alegria do Senhor, compreendem também que não pode fazer tudo, aceitam os limites e ajudam o Padre. Essa tantas vezes é a nossa experiência, irmãos sacerdotes, né? Os nossos limites, as nossas fraquezas. E o Santo Padre respondia de forma linda assim, né? Quando o povo de Deus vê um homem apaixonado por Cristo, entende todos esses limites e que nunca daremos conta de uma sociedade tão exigente como a nossa. E continuava o Papa dizendo, este parece-me o aspecto mais importante, que se possa ver e sentir que o Padre realmente se considera chamado pelo Senhor, que está cheio de amor ao Senhor e aos seus. Se isto existe, compreende-se e pode-se ver também a impossibilidade de fazer tudo. E Bento XVI finalizava a sua resposta recordando as 3 colunas que ele dizia serem tão importantes para o sacerdote. A Eucaristia, que o nosso sacerdócio se torne visível no altar. Que a Eucaristia que celebramos torne visível o amor, o ato do amor de Cristo, né, pela humanidade. Depois ele dizia, o segundo pilar, o anúncio da palavra, em todas as suas dimensões, né, do diálogo pessoal à homilia. E o terceiro e último aspecto, a caridade, a caritas, o amor de Cristo, né, por quem sofre, pelos pequeninos, por aqueles que mais precisam, marginalizados na sociedade, enfim, o amor do bom pastor. Na liturgia de hoje, meus irmãos, aqui encontramos 2 aspectos muito bonitos do sacerdócio. O primeiro, na vocação do apóstolo Paulo, a apresentação que Paulo faz, né? Quando ele se apresenta aos cristãos de Roma, na introdução da sua carta, ele diz, como servo de Cristo Jesus, chamado a ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, que os profetas haviam prometido. É lindo porque aqui, falando para Dom Joel, né, falo para mim e falo para cada irmão sacerdote, a palavra servo, aqui o doulos do grego, significa literalmente escravo e implica uma relação de posse, de submissão. No contexto bíblico, o uso novamente de doulos para servo é muitas vezes usado para descrever essa relação de um cristão com Cristo. Ao que parece, São Paulo, mais do que expressar uma atividade a ser exercida como a diaconia, que também é o serviço, mas Paulo está se referindo à identidade de pertença e submissão ao Senhor. É assim que também nós queremos escrever a nossa história, né? Servos de Jesus Cristo. Ora, é aqui que nos reconhecemos nessas palavras do apóstolo. Somos literalmente servos de Cristo, pertencentes totalmente a Ele, sem vontade própria, entregues a Cristo numa total dedicação. Encontramos nossa liberdade plena nessa amorosa submissão a Ele. E depois o segundo ponto da liturgia, onde encontramos
a beleza do nosso sacerdócio é no evangelho de hoje. Jesus falando para aquelas multidões, Jesus começa censurando e parece dar uma bronca tão grande, né? Dizendo: essa geração má e perversa me pede um sinal. E ali ele vai lembrando dois exemplos muito significativos. Os ninivitas, que ouviram a pregação de Jonas, muito a contragosto, é verdade, nós sabemos, né? Deus tinha pedido para ir para Tarso, ele vai para Nínive, ele vai para Tarso, e depois toda aquela tragédia na vida dele, depois que ele entende o chamado de Deus. Mas fato é que quando ele vai pregar aos ninivitas, né, todos fazem penitência, ouvem a pregação de Jonas, e de forma tão bonita Jesus usa aqui essa palavra para lembrar: aqui está quem é maior do que Jonas. A mesma coisa com a rainha do sul, a rainha de Sabá, que vinha para ouvir os provérbios de Salomão, a sabedoria do rei. Ora, aqui está quem é maior do que Jonas, aqui está quem é maior do que Salomão. E por que lembro essas duas palavras relacionadas ao nosso sacerdócio? Porque, querido Dom Joel, queridos irmãos sacerdotes, na Eucaristia que celebramos, nós vivemos isso. Cada vez que consagramos no altar o pão e o vinho, nós podemos dizer isso: aqui está quem é maior do que Jonas, aqui está quem é maior do que Salomão. O Cristo presente em cada sacramento, mas especificamente, de forma ainda mais maravilhosa, presente na Santíssima Eucaristia. Aqui está quem é maior do que Jonas, aqui está quem é maior do que Salomão. Hoje, querido Dom Joel, eu sei, né, que o senhor não é favorável aos tantos panegíricos, pode ficar tranquilo que não os usarei aqui, mas para dizer isso, muito obrigado pelo seu sim generoso, né, que se desdobra em tantos outros sims, e que com a paternidade filial acolheu o pedido do Santo Padre em vir pastorear a nossa diocese, diante desse chamado ao episcopado, à vivência do episcopado aqui no meio de nós. Hoje, se eu pudesse humildemente sugerir duas orações ao Senhor, eu sugeriria uma, a oração de São João Damasceno, onde ele falava para Deus: ser meu pastor e apacenta comigo, na humildade de reconhecer que assim como o Senhor pastoreia a nossa vida, o Senhor também deve ser pastorado sempre. E a segunda oração do cardeal Nilman, naquela oração linda sobre a luz, quando ele dizia isso: Senhor, não te peço para ver o fim do caminho, mas a tua luz para o passo de hoje me basta. Nessas duas orações tão simples, eu agradeço a Deus pela sua vida, com os meus irmãos aqui, leigos, sacerdotes, diáconos, seminaristas, com as nossas orações e o nosso afeto filial. Pedimos a Nossa Senhora do Amor Divino que o proteja e o guarde sempre de todo mal. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado.